Bem-vindo ao Fix Somos, eu sou a Vlange e hoje eu tô aqui mais uma vez para falar sobre criação de personagens em livros, ou em roteiros, ou em quadrinhos, em qualquer mídia que você queira criar. Essas dicas servem para qualquer uma delas. Hoje eu vou falar sobre a criação de personagens coadjuvantes, ou seja, aqueles personagens secundários que são aliados do protagonista, que é o personagem principal. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, já deixa um like no vídeo, se inscreve aqui no canal, que é o maior canal de escrita do Brasil. E se quiser conhecer meus livros, tem links aqui na descrição do vídeo. Então, os coadjuvantes, como eu falei, são aqueles personagens que estão lado a lado com o herói, com o protagonista. Então, em Jogos Vorazes, por exemplo, a Katniss é a protagonista, o Peeta é um coadjuvante, o Haymitch é um coadjuvante. E é importante também a gente não confundir com livros que tem mais de um protagonista. Então, por exemplo, em Por Lugares Incríveis, da Jennifer Niven, a gente tem dois protagonistas, a Violet e o Finch. Não é que a Violet é protagonista e o Finch é coadjuvante, ou que o Finch é protagonista e a Violet é coadjuvante. Não, aqui é um caso de dois protagonistas. Você pode ter livros com vários protagonistas, como a série As Crônicas de Gelo e Fogo, do George R.R. Martin. E também nada te impede de criar uma história sem coadjuvantes. Por exemplo, você pode ter um conto, que é uma história mais curta, com um único personagem, que é o protagonista, e mais nenhum personagem. Então existem várias possibilidades, mas se você quer escrever uma história com protagonista e coadjuvantes, seguem 4 dicas para você criar bons coadjuvantes. E a primeira dica é você dar profundidade, dar personalidade para o seu personagem coadjuvante, só que tomando cuidado para ele não ofuscar o protagonista. Qual é a questão sobre o protagonista? Ele é o personagem principal, ele é quem vai conduzir a trama principal da história. Ou seja, essa história é sobre o quê? Se você se fizer essa pergunta sobre a sua história, você vai dizer, é sobre X que quer alguma coisa e precisa enfrentar determinados obstáculos para conseguir essa coisa. Esse X que quer alguma coisa e que vai conduzir essa história principal é o protagonista. O coadjuvante, ele até pode também querer alguma coisa, ele pode ter seus próprios obstáculos, ele pode ter, então, uma subtrama. Só que essa subtrama ela não pode ser maior do que a trama principal, justamente porque é uma subtrama. Então, se você quer que X seja o seu protagonista, você não pode fazer com que o coadjuvante se destaque mais do que aquele protagonista, ou que essa subtrama do coadjuvante ganhe mais importância do que a trama do protagonista, a trama principal da história. Então, o ideal é que o coadjuvante ele, em vez de ofuscar o protagonista, ele, na verdade, ressalte a centralidade do protagonista. E ele vai fazer isso agindo em função do protagonista, em função da trama principal que o protagonista está conduzindo. A existência desse coadjuvante, ela tem que ter relação com o protagonista e com a trama principal da história. Em vez de ficar simplesmente uma coisa paralela, o ideal é que fique uma coisa entrelaçada, sabe? A segunda dica, então, que tem bastante a ver com a primeira, é você dar a esses personagens coadjuvantes características que ajudem a revelar o protagonista por semelhança ou por contraste. Então, o seu protagonista, ele tem as características dele, ele tem características físicas, características psicológicas, que são as principais, ele tem os valores dele, ele tem o comportamento dele, né, o jeito como ele se comporta. Um bom coadjuvante, ele ajuda a revelar quais são as características do protagonista. E aí, quando eu digo por meio da semelhança ou do contraste, são duas situações, né? Uma semelhança seria, por exemplo, o protagonista ele tem uma determinada característica, por exemplo, ele tem um determinado trauma, mas ele não tem muita noção de que ele tem esse trauma, então isso fica meio que subentendido para o leitor, mas o coadjuvante, vamos supor, tem um trauma parecido, só que o coadjuvante entende que ele tem esse trauma. Então, por o leitor ver que esse coadjuvante tem um trauma explícito e que algumas características desse trauma são as mesmas características do protagonista, o leitor vai entender melhor que o protagonista também tem um trauma. Ou então, vamos supor, o protagonista ele tem um determinado comportamento violento, mas ele não enxerga aquilo como algo violento e às vezes por você, o leitor, tá dentro do ponto de vista do protagonista, aquilo vai ser passado para o leitor como se não fosse algo violento. Mas um coadjuvante, vamos supor, tem um comportamento violento que é parecido, só que é muito mais explícito. E aí, pela semelhança, o leitor vai entender, não, peraí, esse protagonista, ele tem esse comportamento também, ele tem um comportamento igual desse coadjuvante. Só que ele não entende isso, ou ele está tentando passar para mim, para os leitores, que ele não é assim, mas ele é assim.
Então isso dá uma profundidade muito maior para a história, sabe? E as situações em que você pode revelar o seu protagonista por meio de contraste com o coadjuvante, um exemplo de um coadjuvante que ajuda a revelar o protagonista por contraste, é o Watson nas histórias do Sherlock Holmes. O Watson, apesar de ser o narrador, ele não é o protagonista. O Sherlock é o protagonista, né? Ele é o personagem de maior importância, ele é o personagem que conduz as tramas. Ele é o personagem central ali na história, e se você perguntar essa história é sobre o quê? A história é sobre o Sherlock resolvendo determinado crime. Então, o Sherlock é o protagonista e o Watson, ele é um coadjuvante. E ele é um coadjuvante que ele tem características psicológicas, né? Características de personalidade bem diferentes do Sherlock, e ele ajuda a revelar para o leitor como é o Sherlock. Então, o Sherlock, ele é um cara recluso, ele é um cara esquisitão, que faz umas coisas malucas, tipo atirar na parede do apartamento do nada, e o Sherlock, ele poderia achar isso normal, mas como a gente tem o Watson ali como alguém que é muito mais equilibrado, o Watson, ele vai estranhar aquilo, e ele vai assim, ajudar o leitor a entender a estranheza no comportamento do Sherlock. Além de que o Watson ele tem uma inteligência muito mais limitada do que o Sherlock. Então, as coisas que o Sherlock pensa, né, as soluções que o Sherlock chega para os crimes, elas são brilhantes, e o que ajuda a gente a entender como aquilo é brilhante é o fato do Watson considerar aquilo muito brilhante, porque o Watson não é brilhante como o Sherlock. Se o Watson fosse brilhante como o Sherlock, ele talvez não ia chamar tanta atenção para a inteligência do Sherlock. Mas por ele ter esse contraste, ele ajuda a chamar a atenção para essa característica do protagonista. Isso leva a gente para a terceira dica, que é você usar o seu coadjuvante para ouvir e questionar os sentimentos do protagonista, os valores do protagonista, as dúvidas, as estratégias que ele tem para alcançar o objetivo, etc. Então, é muito comum que o coadjuvante ele seja aquela pessoa que está ao lado do protagonista, entendendo os problemas dele e aconselhando ele. Ou então não entendendo os problemas e tentando aconselhar e fazendo burrada, depende da história, claro. Mas isso é uma ferramenta dramática muito boa, porque, por exemplo, se o seu protagonista tem uma dúvida em relação ao que fazer a seguir na história, em vez de simplesmente você criar um monólogo interior desse protagonista, ou seja, você fazer uma narração ali dos pensamentos dele, e aí sozinho naqueles pensamentos ele chega a uma solução, em vez de você fazer isso, é mais crível você fazer com que ele fale dessas dúvidas para um outro personagem, para um coadjuvante, e aquele coadjuvante, sendo algo externo ao protagonista, é mais crível que ele dê uma solução, ou que ele ajude o protagonista a chegar numa solução, do que simplesmente o protagonista chegar sozinho à solução. Só que é claro que a gente tem que tomar cuidado para não transformar esse coadjuvante que aconselha numa solução fácil e fraca para nossa história. Exemplo, o protagonista tem um problema muito grande, muito difícil de resolver, e numa conversinha com o coadjuvante ele já resolve tudo. Dependendo da nossa história, isso pode soar uma solução muito fácil. Tipo, o leitor vai pensar, era só isso que ele precisava fazer? Então é algo que a gente tem que tomar cuidado e ver o que se encaixa na nossa história. E por fim, a quarta dica para você criar bons coadjuvantes é você se certificar de que cada coadjuvante ele vai ter uma função e uma personalidade únicas. Porque se você tem mais de um coadjuvante com a mesma função e personalidades muito parecidas, você pode simplesmente juntar eles num personagem só. Não que isso seja uma regra, pelo amor de Deus, é uma dica. Às vezes a sua história ela vai ficar melhor se você juntar, por exemplo, 3 amigos do protagonista em um único amigo. Mas às vezes a sua história vai ficar melhor se forem realmente 3 amigos, porque cada amigo tem uma personalidade diferente e acrescenta algo para a história. Ou cada amigo tem uma função diferente que não poderia ser desempenhada por um único personagem. Então, um bom jeito de você entender se os seus personagens eles estão um diferente do outro ou se eles estão muito parecidos é você ver como que eles reagiriam a determinada situação ali no enredo. Por exemplo, se aconteceu um acidente de carro com o protagonista, os 2 irmãos do protagonista tiveram a mesma reação, fizeram a mesma coisa, né, em relação a isso,
Será que realmente você precisa ter esses dois irmãos ou será que não seria melhor que fosse um irmão só? Já que eles estão fazendo a mesma coisa e tendo a mesma reação e que eles têm a personalidade muito parecida. Então você tem que analisar o que vai ser melhor para a sua história. E uma última coisa, já que no início do vídeo eu fiz uma diferenciação entre o protagonista e os coadjuvantes, uma outra diferenciação possível da gente fazer é uma que o Doc Comparato ele faz no livro Da Criação ao Roteiro. Ele diz que além dos coadjuvantes e do protagonista, existem componentes dramáticos, que seria uma outra categoria de personagens. Os componentes dramáticos eles estariam abaixo dos coadjuvantes nessa hierarquia de importância, né? Então, o protagonista é o personagem mais importante para a trama, os coadjuvantes seriam os que teriam uma importância também, só que secundária, e os componentes dramáticos eles teriam uma importância menor do que a dos coadjuvantes, mas eles teriam uma função ali, servindo ou como elementos de ligação ou união, ou seja, conectando algum elemento da história a outro. Eles também cumpririam a função de explicação, que é assim bastante comum, inclusive. Não precisa ser uma pessoa, né, o componente dramático, ele pode ser um animal, pode ser um objeto, fazendo esse papel, né, de explicação de alguma parte da história. E uma outra função ainda que o componente dramático pode ter é a função de solução ou conclusão. Então, por exemplo, no Harry Potter e a Ordem da Fênix, você tem a Dolores Umbridge, que é uma personagem ali que cumpre uma clara função de antagonista, de vilã. E aí, no final da história, vai ter spoiler, tá, gente? Essa personagem, ela tá na floresta lá e alguns centauros vão lá e pegam ela, dão um fim pra ela. Esses centauros, eles são componentes dramáticos. Eles cumprem essa função de solucionar um problema, de dar uma conclusão, um desfecho para essa personagem da vilã, mas eles não têm a importância dramática de um coadjuvante, então eles não são coadjuvantes. O componente dramático, ele nunca vai ter a profundidade ou a complexidade de um coadjuvante, muito menos a de um protagonista, claro. Então, se a função de um personagem se resume a alguma coisa do tipo explicar o funcionamento do universo, ou dar um fim para um personagem, ou ser o primo do amigo de um personagem que o protagonista vai conhecer, então eles são componentes dramáticos, sabe? Uma diferença, por exemplo, no próprio Harry Potter, voltando aí a esse exemplo, o Harry, ele é o protagonista, o Rony é coadjuvante, a Hermione é coadjuvante, o Hagrid é coadjuvante, o Dumbledore é coadjuvante, e os centauros são componentes dramáticos, aqueles duendes de Gringotts são componentes dramáticos, o cara que vem de varinha é um componente dramático, e por aí vai, sabe? São personagens que eles só entram para cumprir uma função e não tem nenhuma importância além disso na trama. Enquanto o coadjuvante, ele vai ter uma importância maior, sim. Então, eu diferenciei protagonista, coadjuvante e componente dramático. Eu dei 4 dicas para você criar bons coadjuvantes e eu espero que você tenha gostado do vídeo. Se esse vídeo te ajudou, deixa um like, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo com outras pessoas que também escrevem. Na descrição tem links para os meus vídeos e para as minhas redes sociais. E até a próxima!